Tu já fosse em alguma loja que tu queria comprar algum produto, daí tu procurou, gostou, daí na hora de levar não tinha aquele produto, aquele estoque. E agora está acontecendo com muita frequência de a gente ir em algumas lojas e não ter quase nenhum tipo de produto, nenhum tipo de estoque para a gente poder comprar. Na verdade, o que acontece é que na cadeia produtiva acontecem alguns desajustes. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Boa parte do que ocorre na cadeia produtiva e que acaba refletindo ali na hora do consumo tem uma relação direta com a aceleração do estoque, com a forma que a gente produz lá na ponta até quando chega no mercado, quando a gente quer consumir. E isso tem acontecido com muita frequência agora, em função do coronavírus, porque muitas produções tiveram que parar, e aí até ela voltar à sua aceleração normal, ou a sua produção normal, essa aceleração acaba tendo um grande problema. Em especial, o mercado de automóveis. Ficou muito tempo parado a produção e agora isso vai chegar no consumo com certeza com um problema muito sério. Mas eu quero de forma muito didática te trazer esse impacto que acontece na cadeia produtiva através de um exemplo quando a gente vai consumir material esportivo. Então eu vou te trazer em 3 momentos o que exatamente ocorre. Deixa eu te mostrar isso. Então eu quero te apresentar um exemplo no mercado esportivo, que é o comportamento das pessoas que fazem esporte em relação às vendas, obviamente o que essas pessoas consomem e o estoque que é necessário esse mercado ter para atender a essa demanda. Então, vamos primeiro começar a entender como funciona essa cadeia produtiva e entender as necessidades. Mas te lembra que isso vale para qualquer estudo, tá? Então, em relação à fome, o pão e a padaria, no transporte, o carro e a montadora, na moradia, a casa, a obra, o material de construção civil, no vestuário, a roupa, a loja e o fabricante, enfim, tudo que tem demanda, que tem produto e precisa de estoque. Então, eu quero começar esse meu exemplo aqui com uma cidade, vamos chamar da cidade bela aqui, que existe 10 esportistas. Esses 10 esportistas costumam, normalmente, comprar, num determinado período, equipamentos esportivos para fazer a sua prática de esporte. E assim eles fazem nas lojas, que, lembrando, elas podem ser uma loja física ou pode ser através de e-commerce. A relação vai ser a mesma, a necessidade é a mesma. Tá? Então, vamos pegar um exemplo que, considerando a necessidade de cada atleta, é de usar uma camisa que seja apropriada para a prática dele. A loja, então, irá vender 10 peças para estes atletas. E aí, olhando na perspectiva da loja, para a venda de 10 camisas existe uma necessidade de estoque e aqui eu estou fazendo uma hipótese, tá? Cada mercado tem a sua necessidade de estoque, mas aqui nesse exemplo de loja de material esportivo oscila mais ou menos em 4 por 1, porque existe tamanhos diferentes, existe modelos diferentes, a loja precisa cores diferentes, então a loja precisa ter um estoque. Mas aqui, inicialmente, eu quero te mostrar uma situação de equilíbrio, ou seja, não tem aceleração de mercado, não está faltando mercadoria, não está faltando produção. Então, para a necessidade desses atletas, junto à loja, vai ser comprar 10 camisas por mês. Olhando na perspectiva da loja, nós temos um estoque de 40 camisas, 10 que vende por mês, eu preciso de 4 por 1, 4 vezes aquilo que eu vendo, então vai dar 40 camisas que precisa ter estocada. Considerando que a necessidade então de cada loja é repor as camisas vendidas, eu preciso ir para a perspectiva da fábrica que vai produzir as camisas. A gente vai considerar que ela gasta, por hipótese também,
1 metro de tecido para cada camisa. Então serão consumidos 10 metros de tecido para cada 10 camisas fabricadas. Ela vai ter a necessidade de ter um estoque de tecidos 3 por 1 também, hipoteticamente, porque existem cores distintas, padrões distintos, gramaturas distintas de tecido, enfim. Nesta situação de equilíbrio, a reposição também será de 10 metros de tecido junto à fábrica de tecidos. Aí, olhando a necessidade da fábrica de material esportivo de repor os seus metros de tecido consumido e considerando que para cada 10 metros de tecido, o fabricante de tecido, na terceira parte dessa cadeia produtiva, para cada metro de tecido, ele gasta 1 carretel de linha. Então a gente conclui que será consumido 10 carretéis de linha para ele produzir 10 metros de tecido. Na perspectiva dessa fábrica de tecido, ela precisa ter um estoque de 3 por 1, ou seja, de 30 carretéis para ela, porque vai ter carretéis de cores diferentes, também padronagem diferente, filamentos diferentes de linha, então ela tem que ter aquele estoque. E aqui então a gente tem efetivamente, numa situação de equilíbrio, a representação gráfica da venda, do estoque e da reposição na condição de normalidade. Dá uma olhada ali, na primeira condição da loja, ela tem uma venda de 10 camisas, para aqueles 10 esportistas, ela tem que ter um estoque de 40, porque é um estoque de 40 por 1, e ela vai ter, ao final do ciclo dela, repor essas 10 camisas que vendeu. Na mesma condição de equilíbrio, a fábrica, então, teve os seus 10 metros de camisa vendida para a loja, 30 é o estoque que ela tem de tecido, e ela vai repor 10 metros de tecido. E a fábrica que produz o tecido, ela então vai ter que repor os 10 metros de tecido, para isso ela tem um estoque de 30 carretéis e ela vai repor 10 carretéis. Aí agora eu gostaria de falar sobre uma situação de aceleração de vendas. Ou a gente também pode considerar numa situação, a lógica é a mesma, de ruptura de produção, que é o que está acontecendo com o coronavírus. Vamos imaginar que houve um incremento de 30% de novos praticantes, que passa a ser uma base de 13 esportistas. A gente então vai ter um aumento de consumo, né? Aí a gente vai olhar na perspectiva agora da loja. Um aumento de mais 3 camisas que ela vai passar a vender. Agora a loja irá precisar repor 13 camisas, 13 peças. Porém, ela precisa atualizar o estoque para a nova realidade que ela vai ter. E aqui que é o pulo do gato para a gente entender essa lógica. Porque se é 4 por 1, ou seja, eu preciso ter 4 para vender 1, agora para vender a quantidade de 13, eu preciso ter um estoque de 52. E não mais aquele estoque de 40 que eu tinha. Então note que agora, neste momento de aceleração, as compras necessárias serão 22 peças. E isso dá um resultado de 220% sobre aquela reposição normal que era de 10 peças. Considerando um aumento de 22 camisas para a loja, a fábrica de material esportivo irá repor 22 metros de tecido. Porém, ele precisa atualizar o seu estoque para a nova realidade dele, do estoque de 3 por 1, considerando uma venda de 22 metros de tecido. E o estoque necessário será de 66 metros de tecido, e não mais de 30, como era naquela situação de normalidade. Note que aqui é que é o momento de aceleração, efetivamente, em relação ao estoque da loja. Assim, a compra necessária será de 46 peças, resultando em 560% sobre a reposição normal que seria. E se a gente olhar agora na perspectiva da fábrica de tecido, com aumento de vendas para 46 metros de tecido, agora esse fabricante de tecido terá que repor 46 metros de fio de linha. Porém, precisa atualizar o seu estoque para a nova realidade, aquele de 3 por 1 do seu estoque.
Considerando então uma venda de 46 metros de tecido, o estoque necessário será de 138 metros de tecido e não mais de 30 metros, como era naquela situação de normalidade. Assim, a compra necessária será de 118 carretéis de fio, resultando em 1.180% sobre aquela situação normal. E aqui então a gente tem a representação da aceleração do estoque. Nota ali que na loja ele passou a vender 13 e aí ela precisa de um estoque de 52. Então, portanto, ela não vai repor só os 13 que ela passou a vender. Ela vai ter que, para atingir um novo equilíbrio, repor 22. E houve aceleração. Das 22 que foi solicitada para a fábrica de material esportivo, ela também vai ter que equacionar o seu estoque, passando para 66. E aí ela vai precisar repor 46. Já na situação da fábrica de tecido, ela, para conseguir atender os 46, ela vai precisar ter um estoque de 138. E aí ela vai precisar repor 118 da fábrica de filamento. Esta é a apresentação gráfica. Estoque, reposição na condição de aumento de apenas, lembre-se, 30% de consumo lá na ponta. E aqui a gente tem ainda um gráfico que demonstra só as acelerações que a gente está tendo na cadeia geral. 220% a gente teve no caso da loja de material esportivo, 460% na fábrica de equipamentos esportivos e 1.180% na fábrica de tecido. Ou seja, aqui então a gente consegue identificar qual é o tipo de problema que efetivamente acontece na cadeia de abastecimento e, como eu comentei antes, acontece em todos os setores, em todos os segmentos. E está aí então a explicação de como ocorrem os desajustes em função do estoque. É muito importante a gente estar atento a isso e também entender que essa aceleração que acontece proporcionalmente, né, esse desajuste que acontece desde lá do ponto de partida até o ponto final, como ele pode acelerar, ele pode desacelerar. Então, no momento de parada, ele também acaba desacelerando. Então, a gente precisa ter muito atenção com isso. A dica é mais ou menos simples. Fica atento ao que está acontecendo no teu mercado, fica atento às oscilações, vê se não é uma questão sazonal que está acontecendo, ou vê se não é apenas um momento que está acontecendo, mas pode ser problemas estruturais, como é o que está ocorrendo agora, no Brasil e no mundo. E aí a gente precisa estar atento para o estoque que a gente tem, a gente saber administrar ele muito bem e também poder substituir com outros produtos, caso isso seja necessário. Ok? Muito obrigado pela tua atenção, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!